Shalom, povo de Deus, meu nome é Diego. Eu estou aqui agora para falar sobre o silêncio de Deus. Seria aquele momento onde a pessoa busca a Deus, ora, lê a palavra, busca de todas as formas encontrar respostas, mas ela não encontra e ela sente que Deus está em silêncio. Os profetas viveram isso. Tem pessoas que falam assim que você tá sentindo Deus em silêncio porque você não está buscando, ou é porque você não está lendo a Bíblia. Mas na própria Bíblia, nos Salmos, você vai perceber que profetas também, escritores da Bíblia também sentiram esse silêncio de Deus. Por exemplo, no Salmos 109, versículo 1 ao 3. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Percebemos aí que nesse salmo a pessoa está aflita, está sendo perseguida, e ela sente que Deus, ela pede para Deus não ficar em silêncio, que Deus não se cale. Outro salmo também, Salmos 83, versículo 1. Ele fala: ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Percebemos aí que escritores da Bíblia, profetas, sentiram isso também e pediam para Deus não ficar em silêncio. A gente percebe isso também em louvores. Se você for olhar nos louvores cristãos, você vai perceber vários que falam sobre isso, sobre o silêncio de Deus. Então não foi só eu que senti isso, não foi só os compositores desses louvores, mas também os profetas, aqueles que escreveram a Bíblia, também sentiram isso. Em relação ao silêncio de Deus, o principal ensinamento que a Bíblia mostra é confiar em Deus. Se eu entreguei minha vida a Cristo e eu confio que Ele está no controle de tudo, Ele toma as decisões da minha vida, então eu reconheço a soberania de Deus e eu aceito que Deus tome decisões na minha vida, que Deus determine o que Ele quer na minha vida, determine a vontade dEle na minha vida. Já não sou mais eu que decido a minha vida, mas sim Deus decide a minha vida. Então, se eu penso dessa forma, eu tenho que confiar que Ele está no controle. Eu tenho que confiar que essa situação ruim que eu vivo vai passar. Deus está no controle, Ele vai trazer a solução no tempo certo. Então, mesmo que eu não tenha respostas, mesmo que eu não escute Deus falando no meu ouvido a resposta para o problema que eu preciso, mas eu vou confiar e esperar que essa tribulação é passageira. Tem uma parábola que ilustra bem esse tema do silêncio de Deus, de confiar em Deus, quer dizer. Existe uma família, aquela família estava recebendo uma visita, e o pai de família ele é piloto de avião, e eles recebeu aqueles visitantes ali, eles precisavam ser transportados ali para outro lugar, e isso seria feito de avião. Então vai o pai, a mãe e o menino com os visitantes nesse avião, e o pai é o piloto. E no meio da viagem o avião enfrenta uma turbulência, e os visitantes começam a ficar com medo, apavorados, né? O avião tremendo todo. E o menino ele olha para os visitantes e estranha aquilo, pergunta assim: por que vocês estão com medo? E os visitantes falam: o avião está tremendo, a gente está acontecendo uma turbulência, o avião está tremendo tanto, você não está percebendo? Aí o menino responde: sim, mas meu pai é o piloto. Então o ensinamento é esse: o menino confia tanto no pai dele, um pai exemplar. Ele sabe que aquele tremor ali não é nada, aquela turbulência ali não é nada. Ele sabe que o pai dele é um piloto preparado, confia
O menino confia tanto no pai dele que sabe que aquilo ali é uma besteira. E que aquela turbulência ali vai passar e o avião vai seguir o curso dele. Mas os visitantes não têm essa mesma confiança, né, no pai do menino. E isso representa a relação entre Deus e o ser humano. A gente deve confiar em Deus da mesma forma que esse menino confia no pai dele. E Deus é o nosso pai. E agora uma passagem aqui, outra passagem da Bíblia, que fala sobre confiar em Deus. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Outra passagem, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, a gente deve confiar. É algo difícil. Deus, quando a gente está passando por uma prova, realmente é difícil confiar. Acho que toda pessoa nessa terra falhou nisso. Confiar que Deus está no controle, confiar da mesma forma que aquele menino da parábola confia no Pai, né? Mas a Bíblia nos ensina a confiar. Saber que a tribulação é passageira e que, como falou nessa última passagem, produz para nós um peso de glória, um peso eterno de glória. E devemos atentar nas coisas que não se veem. Devemos focar naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Tem outra passagem da Bíblia que fala: andamos por fé e não por vista. Devemos andar pela fé e não pelo que vemos. Então, pela fé eu posso enxergar dias melhores. Pela fé eu posso enxergar a solução do problema que eu preciso. Pela fé, ainda que Deus esteja em silêncio, o meu problema vai ser resolvido conforme a vontade de Deus. Então eu devo andar por fé e não pelo que eu vejo. Shalom.